Jogar emoção na fala. Basicamente é você dar intenção, vida ao que você está falando. Se você não expressa com a sua voz e com o seu corpo o que você sente, outra pessoa não consegue se conectar com você. O tom de voz agudo geralmente é mais usado para criar conforto, como você percebe em canais feitos para crianças. As crianças filmam elas ali. E tio Publibi. Pariu, moleque, que piada horrível. O neutro geralmente é mais usado para fins práticos, para pedir uma informação, por exemplo. Já o grave é utilizado para dar ordens e quando geralmente uma pessoa quer impor algo. O mais legal de entender esses três tons de voz e saber que eles existem é usar eles de forma intercalada, ou seja, sempre variando um ou outro. Você pode começar com um tom agudo logo ao conhecer alguém ou logo ao iniciar uma conversa. Mas um bom sedutor sabe que a voz dele, como ele usa, faz diferença na hora de criar tensão sexual em uma mulher. Por isso, ele não fica no mesmo tom por muito tempo. A voz de um sedutor é como uma canção ao ouvido de uma mulher, ao ouvido da mulher que está ouvindo ele. Cada história, sensação ou experiência que ele teve, ele fala como se a mulher que está escutando ele pudesse sentir que ela está experimentando a sensação e que ela está naquela história que ele está contando. Quando se fala de voz, alguns podem pensar em forçar sua voz para parecer mais grave. Porém, isso é um erro. Um bom sedutor sabe que a sua voz tem que ser natural igual ele é, e não forçada para impressionar a mulher. O bom sedutor sabe que quanto mais se esforça para agradar, menos consegue. Porém, quando não se esforça, geralmente consegue o que quer. Toda vez que o bom sedutor fala, as suas palavras são como uma imagem criada na cabeça da mulher. Porque ele sabe que quando se conversa com uma pessoa, você fala com a mente, com a imaginação da pessoa. Por isso, nada que ele fala é chato, fugindo do padrão de homem que ela conhece, se tornando único. Um bom sedutor não precisa se preocupar em ser um bom sedutor. Pelo contrário, ele busca relaxar. Logo, relaxando sua voz também. Com isso, a mulher que ouve ele sente mais à vontade para ouvir, sem pressa, porque ele também não tem pressa. Porque ele sabe que o que mais importa é passar a mensagem e não se preocupar se alguém vai ouvir. A tensão é inimiga de uma boa voz. Por isso percebemos quando uma pessoa está estressada pelo seu tom de voz. Uma boa voz passa emoção. E o bom sedutor sabe que as pessoas não se conectam com pessoas, se conectam com emoções. Por isso, sempre coloque a emoção que você sente ao falar, mesmo sendo uma emoção boa ou ruim. Você pode esquecer de tudo desse vídeo, porém vai se lembrar disso. Toda boa voz é composta por relaxamento. Um bom comunicador sabe que quando ele fala surgem boas sensações, boas histórias e uma clareza ao passar sua mensagem. Como alguém não gostaria de ouvir alguém assim? A voz de um bom sedutor conversa com a cabeça de uma mulher quando ele fala no ouvido e convence pessoas quando ele é ouvido. Como eu falei, o bom sedutor não está preocupado em ter uma boa voz, porque ele sabe que o relaxamento é o que causa a boa voz. O relaxamento não causa só uma boa voz, causa uma postura mais relaxada e confiante, uma postura mais serena e leve, assim como a sua voz. E quando essa voz é escutada, a pessoa que escuta não quer parar de escutar. O bom sedutor tem uma voz leve e serena, assim como as ondas no mar. Mas ele sabe agitar essas ondas se necessário. É importante que a sua voz seja como uma montanha-russa para a mulher, que em algum momento esteja agitada e depois calma, e depois um pouco mais calma, sempre descendo o seu tom para o grave, porque você não cria tensão em uma mulher falando sempre uma tonalidade aguda. Perceba a comunicação ao adestrar um cão. Ele não obedece se você não tiver firmeza na voz. O cão obedece quando sabe que está sendo mandado por um dono que tem mais autoridade que ele. Por isso, a voz que é usada é o grave.
Você nunca vai ser respeitado se falar sempre como uma criança. Essa é a verdade. Coloca firmeza nessa voz, mas sem ser forçado. Relaxa e modula a tua voz para a situação que quiser. Pensa na sua voz como a trilha sonora do filme que a mulher que você está interessado vai assistir. Acredito que ela não quer uma voz rápida, com medo de passar mensagem, com medo de passar emoção. Ela quer uma voz que diz para ela que tá tudo bem, diante de todos os problemas que ela tem. Que vai levar ela para uma viagem dentro de si mesma. Bom, eu me empolguei um pouco, mas não se esqueça que o segredo é o relaxamento. Eu vou passar um exercício para você fazer com a sua voz. Presta bastante atenção. Nesse exercício, tenta não usar tanto as suas cordas vocais. Tenta pensar mais no seu rosto e que você vai usar ele ao invés das suas cordas vocais. O som é o seguinte. Basicamente você vai indo do grave para um pouco mais agudo, para um mais agudo. E depois você vai do mais agudo para um pouco menos agudo para o grave. Você sobe e depois desce com seu tom de voz. Esse exercício vai aquecer as suas cordas vocais. E pode perceber ao finalizar esse exercício que a sua voz vai mudar. Você vai perceber que a sua voz vai fluir mais naturalmente. Faça isso umas 4 vezes. Você já vai perceber diferença na sua voz. A sua voz é um importante fator na sua comunicação. Mas não adianta você ter uma voz perfeita e o seu corpo não está alinhado com ela. Não adianta você demonstrar sua intenção se seu corpo está totalmente fechado para a mulher. É importante que seu corpo esteja alinhado, porque às vezes você pode pensar que você aplicou tudo que eu te falei aqui e não teve resultado. É por isso, porque seu corpo não está alinhado com a sua voz. Quando os dois estiverem alinhados, você conseguir falar e conseguir demonstrar isso com o corpo, aí vai estar perfeito. Você vai conseguir demonstrar muito bem o que você quer com a sua comunicação. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e que esse vídeo tenha gerado valor para você. Essa foi a minha forma de gerar valor para você hoje.